Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, aula 2, livro 1. Hoje com a temática As Religiões Não Cristãs, tema 1. Falaremos sobre o hinduísmo, o budismo, que à luz do Cristo e dos Espíritos superiores nos envolva abrindo nossos corações e mentes para a compreensão destes ensinamentos tão importantes para a compreensão da vida. Caros amigos, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec não se apresenta como a única verdade, mas como uma terceira revelação que veio complementar e esclarecer os ensinamentos divinos. Ela nos oferece uma chave de ouro. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos identificar nos mensageiros das diferentes religiões os porta-vozes de Jesus no planeta. Apresentar as principais características do hinduísmo e do budismo. Se Deus é único e soberano, como explicar a vastidão de crenças e religiões que surgiram no mundo, muitas delas anteriores ao cristianismo? A resposta é bem simples: reside na lei do progresso e na misericórdia divina. Toda religião é válida em seu tempo. Deus, sendo infinitamente bom, nunca deixou seus filhos sem guia. Como lemos em A Gênese, a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco para não ser ofuscado. As verdades, elas chegam às criaturas de acordo com o nível de maturidade espiritual de cada uma. Então, o Espiritismo define religião como o laço de piedade que nos une a Deus. Então, toda e qualquer crença que impulsione o ser humano ao bem, à caridade e ao aperfeiçoamento moral, atinge seu objetivo essencial. Ideias principais. Todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativa ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. O hinduísmo abrange várias expressões religiosas desenvolvidas na Índia há 3 ou 4 mil anos, que apresentam manifestações tipicamente politeístas, monolatristas, panteístas e animistas. Não existe um fundador do hinduísmo. Os seus livros sagrados são os Vedas e os Upanishads. O fundador do budismo foi Siddhartha Gautama, o Buda, que significa o iluminado. O budismo tem como base doutrinária a lei do karma, ou dos renascimentos sucessivos, e tem como meta alcançar o estado de plenitude espiritual, ou nirvana. As grandes religiões cristãs, especialmente as que floresceram no Oriente, são verdadeiros campos de semeaduras de verdades eternas. Elas preparam vastas populações para conceitos que séculos depois o Espiritismo confirmaria, com base na razão e na observação. A palavra hinduísmo, que significa indiano, não possui um fundador, como foi dito, propriamente dito, nem um crédito fixo. Projeta-se na história como uma religião atemporal.
pela capacidade de incorporar novos pensamentos, novas práticas religiosas. O hinduísmo abrange várias expressões religiosas, como o politeísmo, que acredita em vários deuses, o monolatrismo, que acredita em vários deuses, mas segue apenas um, os panteístas, que acreditam que Deus é um todo universal e que todas as coisas e seres são partículas de Deus. O animismo, que ensina que os elementos da natureza são animados por espíritos e que devem ser cultuados. O budismo, fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, que significa o desperto ou o iluminado em sânscrito, aquele que alcançou a iluminação espiritual e o despertar para a verdadeira natureza da realidade, há mais de 2.500 anos, na Índia, foi fundado. É uma das grandes tradições espirituais do mundo, com profundas raízes na busca pela libertação do sofrimento. Ele é considerado pelo Espiritismo, assim como o hinduísmo, como uma das correntes que, mesmo antes do Cristo, já continham revelações parciais sobre as grandes leis divinas, especialmente a reencarnação e a lei de causa e efeito. Vamos ver agora os conceitos sobre religião. A concepção histórica. A religião é a crença em forças, poderes, deuses sobre-humanos, potência perante a esses poderes, desejos de salvação. A concepção psicológica. Segundo Freud, a religião é uma neurose obsessiva. A concepção fenomenológica. A religião está ligada ao sagrado, objeto, lugar, tempo, ritual, palavras e etc. Concepção antropológica. Para a antropologia, a experiência do terror é a origem da religião. Para a doutrina espírita, o conceito de religião é formulado com base na origem etimológica da palavra, do latim religare, religar, tornar a unir. Religião como processo de religação do homem ao divino, de onde se originou e para onde há de retornar. A religião é a crença em forças, poderes, deuses sobre-humanos, em potência perante esses poderes, desejo de salvação. Descreve o aspecto exterior e primário de religiosidade humana. Mas a doutrina espírita, ela nos convida a ir além. Aprofundaremos nesse assunto mais adiante. A frase de Freud toca em um dos pontos mais importantes de diálogo entre a ciência materialista e a espiritualidade. É fundamental, como espírita, analisar essa colocação com a luz da razão e do profundo conhecimento das leis espirituais. O Espiritismo, ao se apresentar como uma doutrina de base científica e filosófica, antes de ser religiosa, não pode desconsiderar o impacto do fator psicológico e o estudo da mente humana. Contudo, ele discorda veemente
da conclusão de que toda religião é meramente uma neurose. A fé cega, que exige a renúncia da razão, atrofia o discernimento e pode levar ao fanatismo, que são os desvios de ordem psíquica. O ponto crucial é que Freud e a psicologia clássica opera dentro de uma visão estritamente materialista e reducionista da mente, desconsiderando a existência do espírito e do mundo espiritual que interage conosco. Em conclusão, a doutrina espírita acolhe a crítica de Freud com um alerta válido contra a religião do medo e da superstição. Contudo, ela demonstra que a fé racional, fundamentada no amor a Deus e no conhecimento da lei, é o mais potente recurso de saúde mental e moral que o espírito possui, sendo o antídoto mais eficaz contra a neurose. A ideia de religar pressupõe que, em algum momento, o laço foi afrouxado ou rompido. Para o Espiritismo, essa ruptura é simbólica. Representa o estado de ignorância e imperfeição do espírito. Somos criados simples e ignorantes, com o destino à perfeição. Livro dos Espíritos, questão 115. Então, a nossa origem é Deus, mas durante as principais etapas de nossa jornada evolutiva, agimos movidos pelo egoísmo, pelas paixões inferiores, utilizando mal nosso livre-arbítrio. Esse estado de imperfeição e ignorância é o que nos afasta da perfeita comunhão com as leis de Deus, o divino. Então, o verdadeiro sentido da religião é o esforço moral e intelectual para retornar à sintonia com a lei divina, e que se dá pela prática do amor, da caridade e do conhecimento. Etimologia. A palavra religião deriva do latim religio. Cícero, na sua obra De Natura Deorum, afirma que o termo se refere a religere, reler, sendo característico das pessoas religiosas prestarem muita atenção a tudo que se relaciona com os deuses, relendo as Escrituras. Já Lactâncio rejeita a interpretação de Cícero e afirma que o termo vem de religar, argumentando que a religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Historicamente, o debate etimológico da palavra religião se dava entre duas principais correntes latinas. Cícero defendia que o termo vinha de religere, reler, reexaminar, sugerindo que a religião era o cuidado, a atenção ou a observação dos rituais, das obrigações. Estas interpretações privilegiam o aspecto formal, legalista e ritualista da religião. Já Lactâncio, cristão, rejeitou a visão de Cícero e defendeu o termo religare, religar, atar firmemente.
Ele argumentou que a religião é um laço de piedade que serve para religar a alma do ser humano a Deus. Esta interpretação privilegia o aspecto moral, sentimental e essencial da religião. A doutrina espírita, ao se afiliar à interpretação de Lactâncio, Religare, faz uma escolha profunda de seu próprio caráter e missão. Um templo, um objeto ou um rito não tem valor por si mesmo. O que vale é o laço de piedade, a intenção sincera, a fé, o amor e a caridade que o indivíduo estabelece com o divino. Portanto, a interpretação de Lactâncio é um valioso suporte histórico etimológico para o Espiritismo, reforçando que a verdadeira essência da fé reside no vínculo moral e sentimental com o Criador, e não na observância mecânica de preceitos. Existe somente uma religião, a religião do amor. Existe somente uma linguagem, a linguagem do coração. Existe somente uma casta, a casta da humanidade. Existe somente um Deus, e Ele é onipresente. Todas as religiões são facetas da mesma verdade. Todas as escrituras são sagradas. Todos os locais de devoção são sagrados. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo Deus, embora elas o chamem por diferentes nomes. Satya Sai Baba. Caros amigos, estas citações de Sai Baba são as mais belas e sintéticas expressões do universalismo religioso e da unidade de Deus. Princípios que o Espiritismo não apenas acolhe, mas também busca demonstrar e fundamentar. Existe somente uma religião, a religião do amor. Na visão espírita, esta é a síntese suprema da lei moral. A doutrina espírita ensina que a lei de Deus está resumida em justiça, amor e caridade. Jesus, o guia e modelo, a resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões são facetas da mesma verdade. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo Deus, embora elas o chamem por diferentes nomes. Esta é a perfeita tradução do universalismo da doutrina espírita. Kardec ensina que as religiões são como escolas adaptadas à capacidade de entendimento dos povos de diferentes épocas. Portanto, meus irmãos, a citação de Sai Baba é um poderoso manifesto que resume a essência do pensamento espiritual mais elevado, totalmente em consonância com a doutrina espírita, que se propõe a ser campo de convergência para todos aqueles que buscam a verdade e o amor, chamando Deus pelo nome que lhes toca o coração, mas reconhecendo sua unidade suprema. Todas as religiões são galhos de uma mesma árvore. Helena Petrovna, fundadora da teosofia. Todas as religiões são galhos de uma mesma árvore. É uma outra imagem poderosa que sintetiza o conceito de universalismo e unidade da verdade divina. No Espiritismo, a árvore representa a verdade eterna, única e imutável, que emana de Deus.
Essa verdade, ela se traduz nas leis divinas, ou leis naturais, como justiça, amor, caridade, que regem o universo e a vida moral. O tronco dessa árvore universal é o cristianismo primitivo, na sua essência pura e sem as adulterações dogmáticas ritualistas que se acumularam ao longo dos séculos. O tronco é o Evangelho de Jesus, que sintetiza a lei do amor. Os galhos são as diversas religiões, filosofias, doutrinas que surgiram ao longo da história da humanidade, incluindo o hinduísmo, o budismo, que discutimos bem, como o islamismo, o judaísmo e o próprio espiritismo. Todos os galhos se ligam ao tronco, buscam a seiva, a verdade de Deus. As religiões são caminhos adaptados ao grau de desenvolvimento e à capacidade de compreensão dos povos em diferentes épocas e regiões. Cada religião trouxe uma porção de verdade, uma faceta da luz divina, como as folhas em diferentes partes da árvore, que absorvem a mesma luz. A doutrina espírita reconhece o valor moral de todas as crenças que ensinam o bem e o amor. O espiritismo ensina que, em vez de ficarmos presos a diferenças superficiais entre os galhos, rituais, nomes de Deus, vestimentas, devemos nos concentrar na seiva que corre em todos eles, o amor e a caridade. Em conclusão, a imagem de Petrovna é uma perfeita analogia para a visão espírita. Somos todos parte da mesma natureza divina. Se o objeto da religião é o religar, conforme discutimos, então todos os caminhos que levam o homem de volta a Deus pelo amor ao próximo são válidos, honrosos, pois estão cumprindo a função essencial de ser um galho da árvore da vida eterna. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis, imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior, que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria, todos foram mensageiros daqueles que era o verbo do princípio, emissários de sua doutrina de amor. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Vamos ver agora sobre o sistema de crenças. É o animatismo, o animismo, o fetichismo, o totemismo, o ancestralismo, politeísmo, monoteísmo e monismo. Vou tentar falar de alguns aqui, né, para a gente compreender melhor, né? Animatismo é uma crença
em uma força, poder, energia impessoal, difusa, sobrenatural, que permeia o universo. É a percepção da energia que a doutrina espírita desvenda como as leis de ação fluídica, ou da influência dos espíritos, que, em última análise, regem a vida e a matéria. Aí vem o animismo, uma crença de que espíritos ou alma habitam não apenas seres humanos, mas também animais, plantas, objetos, até objetos inanimados, sendo a base da filosofia e da religião. O animismo é a percepção primitiva da imortalidade da alma, o princípio central da doutrina espírita. Portanto, o animismo, longe de ser um erro primitivo, é apenas uma verdade intuída pela humanidade em seus primórdios. O espiritismo é a ciência do espírito que veio para elucidar e confirmar essa verdade, trazendo a certeza da imortalidade e o conhecimento racional da vida espiritual. Aí vem o fetichismo, é a adoração, reverência a objetos materiais, inanimados ou naturais, que são considerados morada de um poder ou de um espírito, que são vistos como os possuidores de poderes sobrenaturais. O objeto de culto é chamado de fetiche. Pode ser uma pedra estranha, uma pedra diferente, um dente de um animal, um pedaço de madeira, um amuleto feito pelo homem, ou qualquer outro artefato, elemento da natureza. Para o espiritismo, o fetichismo representa uma forma mais grosseira e infantil da religiosidade, caracterizada pela idolatria e pela superstição. Ele é veemente rejeitado, porque desvia o homem de Deus para a matéria e revela a ignorância sobre as verdadeiras leis do universo. Aí vem agora o totemismo. Totemismo é um complexo de crenças, rituais, costumes, que estabelecem uma relação mística e especial entre um grupo humano, geralmente um clã ou linhagem, e um elemento da natureza, que é o totem, que eles chamam de totem. O totem é um ser, quase sempre um animal, mas pode ser uma planta ou um fenômeno natural, e que é reverenciado e considerado sagrado. E é o ancestral mítico ou o irmão espiritual do grupo. O espiritismo, ele interpreta o totemismo como a origem da religião, que é a intuição de Deus, mas como uma mistura primitiva entre a moral e a organização social, baseado em um conhecimento incipiente da reencarnação e da lei de causa e efeito. Em suma, o totemismo é um estágio na evolução da consciência humana, onde a lei moral divina começa a se manifestar por meio de símbolos materiais. Nas religiões do passado,
adaptada à mentalidade da época, à capacidade de entendimento da época. Aí vem o ancestralismo. O ancestralismo, ou culto aos ancestrais, né? A gente escuta muito isso nos indígenas, eles falam muito sobre isso, nossos ancestrais. É uma das formas mais difundidas e duradouras de manifestação religiosa e social no mundo, presente na cultura africana, asiática, como chinesa e japonesa, e em muitas tradições indígenas, né? A gente escuta muito essa palavra pelos indígenas, falada pelos indígenas. A doutrina espírita valida a premissa fundamental do ancestralismo. O espírito sobrevive e mantém seus laços afetivos morais. O espiritismo, contudo, corrige o erro do culto cego e do temor. Os ancestrais, por mais amados que sejam, são espíritos em evolução, falíveis, imperfeitos como nós. Portanto, não devem ser adorados como deuses, mas sim amados, respeitados como irmãos. Sua intervenção deve ser discernida. Aí o politeísmo, a gente já falou muito sobre o politeísmo, monoteísmo, a gente vai falar, se continuar sempre falando. Agora vem o monismo. O monismo é uma doutrina filosófica que sustenta a ideia de que a realidade última do universo é composta por uma única substância, elemento ou princípio. O espiritismo é tricotista, com 3 elementos fundamentais, né? Nós entendemos como 3 elementos fundamentais: Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo. Espírito, princípio inteligente, e matéria, princípio material, que inclui o fluido cósmico universal, a substância, elemento que serve de ponte entre o espírito e a matéria condensada. O panteísmo no Livro dos Espíritos. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar. E é o essencial. Crede-me, não vedes além, não vos percais no labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber quando na realidade não sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, e que vos será mais útil que quererdes penetrar o que é impenetrável. Pergunta 15.
que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade, constituiriam pelo seu conjunto a própria unidade, ou seja, pensar da doutrina panteísta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. O hinduísmo. O hinduísmo é a mais antiga das grandes religiões do mundo e é uma das que mais profundamente influenciou o desenvolvimento do pensamento filosófico e religioso da humanidade. Diferente do budismo, não tem um único fundador ou um credo central. Ele é um conjunto complexo e diversificado de tradições filosóficas, religiosas e culturais que se desenvolveu no subconsciente indiano. Existem alguns princípios que eu vou falar um pouco e vou mostrar também a visão espírita desses princípios. Existiu o Brahma, a realidade última absoluta, princípio universal, do qual tudo emana, é impessoal e transcendente. Agora vou mostrar na visão espírita, né? O que é que o espiritismo entende, né? Qual o fator semelhante que a doutrina espírita prega. O princípio inteligente, essa é a mesma coisa. O princípio inteligente e universal, a essência de onde os espíritos se designam. Distingue-se Deus de Deus, inteligência suprema, e do espírito individual. Atman, a alma, o eu, ou o espírito individual que é imortal. Na visão espírita, o espírito individual com sua personalidade que sobrevive à morte. Essa é a diferença entre o pensamento espírita e o pensamento hindu. É o karma. É a lei de ação e reação. Toda ação boa ou má gera uma consequência que determina o destino futuro da alma. Na doutrina espírita, o karma nada mais é do que a lei de causa e efeito, ou a lei de justiça divina. Está lá no Livro dos Espíritos. Temos o Sansara, que é o ciclo de nascimento para a cultura hindu, né? Para a religião hindu. O ciclo de nascimento, morte e renascimento. A alma migra de um corpo para outro até atingir a libertação. Na visão espírita é a pluralidade das existências. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 222. É o mecanismo do progresso do espírito. Moksha, para o hinduísmo, a libertação do ciclo de Sansara.
é o objetivo final da vida, a união ou a compreensão da unidade do Atma com o Brahma. Na visão espírita, a perfeição, o estágio de espírito puro, o Livro dos Espíritos, questão 113, onde o espírito alcança a felicidade plena e a harmonia com as leis de Deus. Vou falar sobre os 3 deuses Brahma, o Criador. Tem o Vishnu, é o preservador e mantenedor, frequentemente encarnado como avatares, sendo Rama e Krishna, os mais conhecidos. Aí tem o Shiva, que é o destruidor transformador. Então esses são os 3 deuses, né, principais hindu. E é o Brahma, Vishnu e o Shiva. O Espiritismo, ele vê o hinduísmo, assim como o budismo, como uma das gotas de orvalho celestes, conforme a citação anterior, que Deus enviou à humanidade em sua infância, contendo verdades sublimes que preparam o caminho para o cristianismo. O budismo começou por combater as superstições e os sacrifícios a seus discípulos. Nada ensinou sobre Deus, porque eles não podiam formar de Deus uma ideia justa, precisa, mas declarou que a alma renascia constantemente e até a completa depuração de suas impurezas. Liberta do cárcere corporal, iria para o Nirvana, que é a completa tranquilidade do espírito. Aqui nós temos a lei do karma, né? A visão da humanidade, as 4 nobres verdades do sofrimento, reencarnação, karma e salvação. O budismo, o hinduísmo e o budismo têm como pontos comuns a reencarnação, o karma e a salvação. Para Buda, o ser humano está preso a uma série de renascimentos. E como todas as ações têm consequência, o que determina o karma são os pensamentos, palavras e atos. Para o budismo, o homem colhe o que plantou, não existindo um destino cego, nem uma divina providência. Uma existência está inexorável presa a outra. No entanto, ao longo de uma série de renascimentos, encontra o homem a passagem, porta para a salvação, para a perfeição divina. Nirvana. Perfeição ou Nirvana. Os princípios fundamentais do budismo na visão e a visão espírita. Vamos ver um pouco sobre isso. Tem o dukkha, que é o sofrimento, a insatisfação, a imperfeição, e a primeira e nobre verdade: a vida é sofrimento.
Na visão espírita, é o efeito da imperfeição moral. O sofrimento é inerente ao estado de espírito imperfeito e ignorante que ainda não cumpre a lei de amor. É a consequência do karma negativo. Trisna, o desejo, o apego, a sede e a segunda nobre verdade, a origem do sofrimento e o apego. A origem do sofrimento é o apego e o desejo. Na visão espírita, as paixões inferiores, o Espiritismo ensina que a felicidade e a paz só são alcançadas pelo domínio das paixões, como egoísmo, orgulho, e o exercício da caridade. Cessação do sofrimento. A terceira nobre verdade. É possível extinguir o sofrimento. Extinguir o desejo. Se o desejo é que provoca o sofrimento, a extinção do desejo, você extingue também o sofrimento. A visão espírita. A perfeição e a felicidade que o espírito atinge cumpre a lei de Deus. A perfeição e a felicidade que o espírito atinge ao cumprir a lei de Deus. Caminho óctuplo, a quarta nobre verdade, o caminho prático para a cessação do sofrimento, que é a conduta ética, disciplina mental e sabedoria. Na visão espírita, a lei de progresso e a reforma íntima é a aplicação da moral de Jesus no dia a dia. E o Nirvana, o estado de cessação do sofrimento, de paz e libertação. Não é um céu, mas um estado de ser além do ciclo de samsara. Na visão espírita, o estado de espírito puro é a perfeição e a felicidade plena alcançada através do progresso. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao fim desta primeira parte do nosso estudo sobre as grandes religiões não cristãs. Vimos que das concepções mais primitivas do animismo, do feticismo, que tentavam entender a força e o espírito na natureza, até a profunda sabedoria do hinduísmo e do budismo, a humanidade sempre buscou as mesmas respostas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. As doutrinas milenares da Índia, através dos Upanishads, já legaram verdades imortais que o Espiritismo hoje comprova e racionaliza, como a lei do karma, causa e efeito, e o ciclo de samsara, a reencarnação. O budismo, por sua vez, nos deu o sublime caminho da moral, da compaixão, ensinando que o sofrimento nasce do apego e que a libertação está no domínio de si mesmo. A unidade da árvore da vida, a grande lição que fica é que, como dissemos, todas as religiões são galhos de uma mesma árvore,
O sopro da inspiração divina esteve presente em todas elas, oferecendo à humanidade a lei moral adaptada ao grau de desenvolvimento de cada época, de cada povo. O chamado do Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião para competir com esses caminhos, mas sim a terceira revelação que veio para unir, juntar as verdades espaciais contidas em todos os credos, racionalizar, tirar a reencarnação e o karma do campo do mistério e colocá-los no campo da lei natural e da justiça divina. Libertar, assegurar a individualidade eterna do espírito, que não se anula, mas se progride infinitamente. Ele nos convida a deixar o fetichismo dos rituais vazios, o monismo que nega o ser individual, para abraçar o amor e a caridade como o único e verdadeiro laço que nos religa a Deus. No nosso próximo encontro, daremos continuidade a esta análise fundamental. Até lá, que o nosso estudo se traduza em respeito, tolerância e muito amor fraterno por todos os caminhos que buscam a luz. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Até a próxima aula.